Olha, excessos e as festas de fim de ano, duas coisas que parecem caminhar juntas, mas é preciso ter muito cuidado, sobretudo para quem vai passar, por exemplo, o dia 25 trabalhando como nós. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Lund, por exemplo, na Suécia, calculou o risco de infarto nessa época do ano. Ele aumenta em 15% no período do Natal e quando falamos especificamente de horários, às 10 horas da noite do dia 24, esse é o pior período, aumentando 37%. Segundo essa pesquisa, as pessoas mais idosas são as mais vulneráveis aos riscos. Sobre os cuidados com os excessos, porque a gente está falando não só com relação a excessos do coração, mas também comida, álcool e por aí vai. Eu converso agora com o endoscopista Eduardo Greco. Eduardo, muito obrigado pela presença aqui no Band News. Fábio, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: quais são os principais erros que nós cometemos nessa época do ano? Essa época, né, Pablo, você viu uma pesquisa mostrando a parte cardiológica, mas a gente tem todo o que você já citou, que é o álcool, o excesso da comida, e as pessoas saem da sua rotina. As pessoas mudam a rotina de uma maneira muito drástica, né? Parece que tudo está concentrado nesses dias. Então a gente precisa tomar o cuidado do quê? De se precaver, de se alimentar com a moderação, mas aproveitar o momento, não é porque você vai ter uma festa e naquele dia da festa você vai resolver emagrecer, né, Paulo? O ano inteiro não é nesse momento que você vai cuidar do emagrecimento no geral, mas tem que cuidar daquela sua alimentação. Então, em relação ao álcool, que é uma coisa que as pessoas abusam um pouco mais nesse período, você vai tomar um vinho, você vai tomar sua champanhe, você vai aproveitar aquele momento, ótimo, mas se hidratar bastante. A água vai ajudar e muito a pessoa a ter uma recuperação melhor no dia seguinte. Você disse, a gente vai ter a festa hoje à noite, amanhã eu tenho que vir trabalhar. Você não pode acordar de ressaca e ir para o hospital e trabalhar. Então, a hidratação vai te ajudar muito. E saber o seu limite, saber a moderação das coisas. É um período que ele não se dá somente no Natal, na semana do Natal, e sim uma semana anterior e ainda até a semana do Ano Novo. E aí vem aquela curva ascendente. Isso. O consumo de álcool, da comida aumentando também, até chegar ao ápice, que é justamente esse período, Natal e Ano Novo. E aí, o pós? Como é que cuidar da saúde do pós? Como é que assentar e falar... Não, como é que vai agora, né? É exatamente isso, né? Por que vai as pessoas vão ter mais problemas? Ah, mas é na data, próxima do dia. Porque, na verdade, ela vem uma semana antes, a confraternização do futebol, confraternização da Band News, confraternização dos amigos do prédio. E você vai sobrecarregando o seu organismo com excesso de alimentação, excesso de gordura, excesso de alimentos que você não está acostumado no seu dia a dia. Então, isso tudo, o seu organismo, uma hora fala, eu não estou conseguindo. Então, você precisa saber equilibrar, né? No dia seguinte, você comeu muito, hoje vai ter uma bela janta. Amanhã cedo você pode, antes do café, dar uma caminhada, equilibrar hoje, durante o dia, a pessoa fala, não, eu vou ter o meu jantar à noite de Réveillon, então durante o dia eu vou comer uma comida leve, eu vou tentar me equilibrar, porque senão o pós você vai ter problema. E o pós você vai ter esse problema, que é a ressaca, né, que a gente fala, que é o excesso do álcool no organismo da pessoa, que leva à desidratação. Então os principais sintomas são de desidratação, a pessoa tem vômitos, a pessoa dor de cabeça, mal-estar e precisa trabalhar. Então a hidratação já é fundamental. Depois a comida leve. E tomar cuidado com o que você vai comer. Você vai estar numa festa, identifica aquele alimento, veja o aspecto, vê o cheiro. Se o sabor não estiver muito legal, não come aquilo, avisa a pessoa, acho que isso aqui não está legal, porque é muito calor também. A gente vive num país que é quente. Então as pessoas estão na praia, tira a comida para pôr, para servir às 8 da noite, fica até às 2 da manhã lá na mesa. Não é legal. Então esse tipo de dica também. Ter as comidas secas, frutas secas, né, amendoim, essas coisas não tem problema, mas o que vem ali da geladeira, você vai pôr na mesa, vai servir. Parou de servir, volta. Eu dou sempre uma dica para exemplificar, você pega um sorvete de massa, você põe na mesa, ele tem um período que ele começa a se derreter todo. Todo alimento é igual, mas tem alguns alimentos que não se derretem, né? Mas ele já está perdendo a consistência, está perdendo a qualidade dele. Então, esse tipo de alimento, que é gelado, que vem da geladeira, vai para a mesa, o pessoal parou de comer, volta para a geladeira. E também voltar para o ambiente limpo. Não adianta pegar uma travessa que está lá sem lavar e guardar, porque às vezes o alimento está ok, mas você contamina ele com esse tipo de armazenamento. Então é importantíssimo saber como armazenou. E depois vamos aproveitar, né, Pablo? O pessoal, não é que comeu, sobrou, vai jogar no lixo, mas também tem um limite, né? Essa é uma pergunta que eu queria lhe fazer, porque é uma época que a gente tem muita comida na mesa, quer dizer, boa parte das famílias brasileiras tem muita comida na mesa. E aí muita coisa acaba sobrando. E o que fazer com isso que está sobrando? Exatamente. Porque a gente vai comendo aquilo ali a semana toda. Vai querer comer a semana toda, não pode desperdiçar. Então é reinventar,
né? Então, alguns alimentos a pessoa no dia seguinte pode virar o bolinho, pode entrar num prato diferente, que a gente brinca, né? Vou pegar ali, vou fazer um prato diferente e tal, põe nome estrangeiro no prato, brinca, mas é reinventar, mas tem o limite. Se você descongelou um produto, por exemplo, esse produto tem que ser utilizado, que a gente conversou também, assim, produtos congelados. A pessoa acaba utilizando muito isso. Descongelou, usou, você não vai mais poder congelar esse produto. Você vai ter que descartá-lo. Agora, tem produto que você consegue fazer um novo alimento, mas utilizar naquele dia seguinte. Então, a gente sempre fala que 24, 48 horas no máximo de geladeira, você tentar reaproveitá-los, porque senão vai ter o quadro que a gente tem muito hoje. Nessa época do ano, não existem procedimentos eletivos, né? As pessoas não marcam cirurgias porque tem equipe cirúrgica, tem o paciente, então a parte eletiva não existe, mas a gente tem muita urgência. E a urgência vem da onde? Ou a intoxicação alimentar, que é porque comeu algo estragado, comeu na praia um alimento no local que não estava legal, tentou reaproveitar o alimento sem estar armazenado adequadamente, ou os quadros do excesso do álcool. E aí também tem a questão, você citou a praia, tem muita gente que vai passar o Natal na praia ou no campo, enfim, com piscina perto, é comer e esperar também, né? Isso. Dá para comer, sair dando mergulho da mesma, largou o prato e sai correndo para o mergulho. O pessoal vai todo para a praia, o pessoal está em casa, está nas praias, está na casa das pessoas, tem crianças, então você vê que idosos e crianças a gente tem que tomar muito mais atenção, os adultos têm uma resistência maior. Então você tem quadros que você equilibra. Essa questão da água, da piscina e da praia é importante, porque quando a gente come, o alimento vem para o seu estômago. Então, o que se inicia? O processo de digestão, é pegar aquele alimento e fazer a digestão do alimento. Então, o sangue, não é que ele não vai para o resto do organismo, ele vai, mas ele privilegia a região abdominal, os órgãos do abdômen. Por isso que a gente tem aquele soninho pós-almoço, porque o teu cérebro recebe uma quantidade um pouco menor de sangue e de oxigenação. Então, está tudo aqui. A criança não vai entrar na piscina, a questão não é entrar na piscina e ficar sentadinho ali, pôr o pezinho na água. Só que uma criança, a hora que ela vê uma piscina, ela vai jogar bola, ela vai nadar, ela vai afundar, vai mergulhar, e você tem os riscos, sei o quê? Vômito, broncoaspiração. Então sempre, pelo menos 2 horas, põe a criançada para jogar um joguinho, fazer um outro tipo de atividade e depois voltar para o ritmo normal. E os riscos da automedicação nessa época do ano, já que procedimentos elitistas, por exemplo, Exato. Paralisados. Não, Pablo, isso é fundamental, né? O que você disse. Aí a pessoa começa a passar mal em casa. Uma coisa é você ter um vômito, uma diarreia, está sentindo um pouquinho de dor de cabeça, aí você dá uma dormida e melhora, né? Você está com as fezes mudaram a consistência porque você comeu algo legal, mas aí à noite você já está melhor. Agora, for no banheiro 1 vez, 2 vezes, 4 vezes, já vomitei mais de 3 vezes, tive febre, febre é um sinal de que seu organismo não está legal, está reagindo, pode já ter uma infecção. A criança que brinca, que se movimenta muito, está muito prostrada, né? Está quietinha ali no canto, está meio sonolenta. O idoso está muito sentadão lá na poltrona, meio suando um pouco mais do que o normal. Alguns sinais te mostram que não está legal. Então, assim, cuidado com a dica do colega, assim, não, eu tomei esse remedinho da outra vez lá, eu fiquei legal. Não, a melhor coisa é procurar um hospital, identificar, porque são quadros às vezes leves e iniciais. Você identificando, você vai poder tratar da maneira adequada, né, com hidratação, com algumas medicações, e quadros mais graves até às vezes necessitam de internação. Mas se você não evoluir nisso, você espera, aí você já chega no hospital numa condição ruim, aí precisa internar, tomar antibiótico, fica às vezes 7, 10 dias numa internação e você vai ter o seu dia a dia retornando depois. Então, a automedicação é algo que precisa tomar muito cuidado, ter uma orientação. Nessas festas sempre tem um médico ali, a gente brinca, a gente está lá para isso, é a nossa função também. Não vai perturbar, é claro que você não vai fazer uma consulta com o seu amigo, né? Senta aqui, doutor, deixa eu te contar uma história. Em 1974, não precisa isso, mas, doutor, meu filho ali, eu achei que ele está meio quietinho, você pode dar uma olhada? Nenhum médico vai se negar e falar, não, tá legal, não é uma consulta, né? Não é o local adequado, mas consegue ter uma orientação. Doutor, mas aqui a gente não tem ninguém, não tem como fazer. Então são esses sinais. Coisas leves, que começou e passou, a criança já está brincando, está tudo legal, ok, mas sentiu que mudou, né? Mudou, você percebe que seu filho não está legal, que você, o seu organismo não está legal, procure um colega, procure um médico. E também me pediram aqui no ponto agora para perguntar ao senhor sobre as grávidas nessa época, fundamental. Tipo de cuidados elas devem ter. E aí eu faço a observação que é porque a editora-chefe desse jornal está grávida, Tatiana, e aí por isso ela acabou de falar um pouco. Exatamente, né? Aproveitei o tempo aqui anterior, fiquei batendo um bom papo com a Tati, né? Parabéns pelo Marcelo que está vindo aí, o bebezão dela. Isso também é fundamental. A grávida é igual a criança e o idoso, né? Então, se hidratar bastante,
perninha para cima, cuidado para não ficar com a perna o tempo todo lá para baixo, ainda mais se está na praia que fica com edema nas pernas e dor, ambientes arejados, porque senão a grávida ela tem que cuidar de dois, né? É dela e de uma alimentação para o bebê. Então a alimentação dela melhor ainda, mais saudável possível ainda. Então a grávida é esse cuidado especial, hidratar bastante, um local arejado, evitar locais com muita gente, né? Ah, vamos numa festa de Natal que vai ter 400 pessoas, não é um local legal. Ou se você vai, fica numa mesa um pouquinho afastada, bem arejada e se hidratar muito. E cuidado com a alimentação, porque você tem o bebezinho lá. Pois é, e cuidado com a alimentação, e é uma época que a gente está acostumado, quer dizer, não está acostumado a comer boa parte dessas comidas e só come nessa época do ano. Especificamente o grupo das grávidas deve ter mais cuidado, os idosos devem ter mais cuidados, as pessoas que não estão acostumadas a comer aquilo. Paulo, para todos, né? Então, assim, você vai numa ceia, num restaurante X, que agora vai ter uma comida que você nunca comeu na vida, né? Então experimenta, vê se aquilo é do seu paladar. A grávida tem que evitar, tem que comer muita fruta, muita salada, comer o grelhado, porque senão a comida gordurosa, ela vai ter indigestão, vai ter vômito, aí o mal-estar dela, se ela desidrata por ela e pelo bebê. Então o cuidado no pós também depois vai ser mais difícil. Então cuidado na praia, né? A grávida vai na praia, aquele solzão do meio-dia, lá embaixo do guarda-sol, transpirando. Não, então você está gravidinha, vai na praia de manhã, 10 horas retorna para o seu apartamento, para a sua casa, fica lá, descansa, come na sua casa, uma comida que você viu, que você preparou. Final da tarde, 4 da tarde, 5 horas, volta para a praia, curte, né? Curte um pôr do sol. Então acho que esses cuidados que vale para todo mundo, quando a gente fala de gravidez, idosos e crianças, é duplicar, triplicar esse cuidado. Com a sua experiência na área da saúde, quando a gente compara essa época de fim de ano, os atendimentos na área da saúde, com o carnaval, por exemplo, que é outra época que tem muito acesso, qual é a época que é pior, ou que há mais riscos? São situações um pouco diferentes, né? São épocas festivas. O carnaval é uma coisa muito intensa. Então são 4 dias que você tem muito consumo de álcool muito intenso, muita bagunça, muita festa. Então você tem hospitais mais cheios com os pacientes chegando lá, porque é um dia que eu consegui ir na avenida, então você tem muita coisa acontecendo. Você tem mais pacientes nesse período. Aqui você não tem assim um pico de atendimento numa noite na terça-feira de carnaval, mas você começa, que nem você bem disse, né? Não começou só dia 24. Então as pessoas estão exagerando há muito tempo. Então às vezes a pessoa vai chegar no dia 24, mas no dia 22, 23 ela já está estragada. Então você tem um período maior, você não tem picos de atendimentos de volumes altos, mas você tem mais tempo de pessoas procurando o hospital com esse tipo de situação, que é o cuidado com alimentação, álcool, desidratação. O carnaval não, né? Você tem domingo e segunda e terça de carnaval, que aí você tem excesso, às vezes é mais de álcool, você tem muito paciente que chega, as pessoas chegam nos prontos-socorros por conta do excesso de bebida alcoólica, e você também tem coisas que é acidente de carro, né? Então, nessa época a gente tem muito acidente aí em estradas, a gente pede para a pessoa, vai beber, etc., não dirija, pega o Uber, pega a carona, pega o táxi, faz o que você precisar, porque é perigoso nessa época. As estradas vira e mexe, a gente vê, né, casos aí de acidentes graves, e no carnaval também, né? A pessoa sai e o excesso acaba levando e prejudicando, às vezes, uma família que está lá tentando curtir e a pessoa não tem nada com isso. Aqui há 2 pessoas que vão trabalhar no período de Natal, não no Ano Novo, mas no período de Natal, inclusive no dia 25. E aí tem muita gente que também vai fazer a mesma coisa, que vai trabalhar também no dia 25, ou seja, que talvez passe a noite comemorando com a família, mas vai dormir pouco no dia seguinte. Isso. O que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer? Por exemplo, está bebendo, parou de beber e vai dormir na sequência, ou tem que esperar um pouco, ou a hora de comer, come menos, né? Isso é bem interessante. Hoje você vai ter uma noite, todo mundo vai esperar meia-noite, né? Porque tem o filho, tem a criança, tem o Papai Noel. Então, se alimente, né? Procure fazer a sua refeição até por volta de 10, 11 horas, ou vai ter a ceia. Se hidrate bastante, brinda com a sua família, aproveite aquele momento e depois é isso, não come e deita. É melhor esperar uns 40 minutos, 1 hora para a refeição assentar melhor, você que vai trabalhar amanhã. Amanhã você vai dormir, talvez vai dormir um pouco menos do que o seu dia a dia, mas isso não vai prejudicar a sua saúde. Você conseguindo descansar ali umas 3, 4 horas, 5 horas, você já vai estar preparado para o dia seguinte. E o dia seguinte é o quê? Um café da manhã legal, nada absurdo. Não, eu vou comer o que sobrou ali já na geladeira. Não, né? Tome o seu café com uma fruta, tome um suco gostoso, aproveite, trabalhe e deixe para no final do dia também não querer ter um trabalho, né? Se organizar para poder chegar em casa e dar uma descansada de novo. Não, já vou sair do trabalho e uma outra festa. Aí você vai começar a entrar nesse acúmulo de situações. Então, acho que dá para a pessoa se programar
programar e ter uma bela noite de Natal sem problema nenhum e aproveitar. Tem que curtir. Não é hoje que não vai curtir, né? Nós vamos para a nossa festa de Natal. Sim. Dorme, em vez de dormir 5 horas, eu durmo 5 horas, geralmente vamos dormir 3. Mas no dia seguinte você acorda, o hospital é menos paciente que você vai olhar, você vem para cá, as notícias não é aquela loucura toda, às vezes né? Às vezes pode entrar uma notícia para vocês, jornalistas, é imprevisível, mas você já sabe mais ou menos o que vai estar te esperando amanhã. Então, agora não, eu vou ter um dia muito pesado, doutor. Eu vou trabalhar 12 horas num plantão do hospital. Então, para você, que isso vai ter muita gente que vai trabalhar assim, então coma menos, se hidrate bem, procure aproveitar o momento, mas já vai dormir um pouquinho mais cedo, porque aí o dia seguinte é difícil passar o dia, né, com todo aquele peso de alimentação, de mal-estar, de vontade de dormir, dor de cabeça. Se cuide um pouquinho mais. Como dizia o mestre Ricardo Boechat, de tédio não se morre nesse país. Então não dá para ser previsível no ramo do jornalismo. Não Acho dá. que nem na área da saúde também. E nem é para comer rabanada de hora em hora, né? Exatamente, mas não dá para deixar de não comer. Então pode comer, mas não vai comer também meia dúzia, né? Amanhã cedo no seu café da manhã é tradição. Toma seu café com leite, come uma rabanada. Depois, quando você voltar, você come um pouquinho mais. Dado Greco, muito obrigado. Um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, ótimo 2020. Feliz Natal, um bom ano para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Tati, Feliz Natal, um bom ano para você também. Tatiana, mãe do Marcelo aí. E vai continuar conosco também depois do intervalo, porque a gente já volta com outras notícias do Brasil e do mundo. Até já.